Senhor, e te agradecemos, Senhor amado, por essa oportunidade de estar intercedendo pelo teu servo nesta noite, Senhor. Pai querido, nesta noite eu apresento, Senhor amado, o preletor desta noite, o pastor Giovanni, Senhor, que nos honrou, Pai querido, por esta missão, Pai querido, de nos trazer uma palavra, Senhor. Pai querido, eu acredito que o Senhor já tem uma palavra ao coração do teu servo, Senhor. Que o Senhor vai fortalecer, guardar, livrar de todo mal, Senhor. Guarda o teu filho, guarda a casa dele, Senhor. E eu acredito, Senhor amado, o teu servo contando vitória, Senhor amado, que o Senhor fez na vida dele, por ser disposto, Senhor amado, na tua obra, por estar presente na tua obra e fazendo, Pai querido, com carinho aquilo, Senhor amado, que o Senhor depositou ao coração dele, Senhor. É o te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Aplauda Jesus nesta noite. Glórias a Deus, ao nome de Deus, Papai do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Dá glória para Ele. Glórias a Deus, Cristo é o nosso assento. Aleluia. Quero aqui deixar meus agradecimentos. Agradecer ao evangelista Joaquim, amém? O Jaco Felipe, né? O líder de varões dessa igreja, pastor Getúlio, pastor Deis, pastor presidente dessa obra, amém? Eu sou grato a Deus por vocês, sempre está conosco, nos ajudando. Deus abençoe a vocês, os varões. E o evangelista aqui, né? Era o presbítero aqui que vinha trazer a palavra. E aí ele me ligou 7 horas da noite, 7 e 8. E aí eu passou no doente, mas vai para aí. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fiquei preocupado, quando passou, eu liguei para o Joaquim. E Joaquim, pastor, porque esse premissa não vai vir. Eu falei, beleza. Você já vão pregar com ele? Ele falou, não. Eu falei, meu Deus, isso aí é complicado. Porque eu fiquei falando, agora se vira para lá, né? Eu, como pastor, né? Me preocupei. Eu falei, acho que é o seu mesmo, estava pensando. Eu não estava pensando no meu filho. E aí ele falou assim, mas vai vir um pastor aí, o pastor conversa com ele, prega. Aí eu falei, tá bom, vai ser tranquilo. Quando chegar, vai pro lado, eu estou vendo esse pastor chegar. E aí você vai para mim, não tem jeito. Mas Deus sabe todas as coisas, amém? Queria agradecer também os varões ali da terra, que é legal. Deus abençoe a vocês que vieram lá aqui nessa noite. Amém? Todos vocês que vieram ouvir a palavra do Senhor. Eu confesso, eu não tinha nem a palavra preparada. Foram 7 e 8 da noite. Então foi na hora que eu arrumei, eu fui buscar o Paulinho e ele me ligou. E aí eu falei, meu Deus do céu. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 24, 37. Aleluia. Livro de Mateus. Aleluia. Amém? Quem contou diz amém? Amém. Quem não contou diz espera por mim. Mateus 24, 37. Diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois porque não sabeis o que há de vir. Não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Gênesis 7. Glória a Deus. Gênesis 8. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 1.
Deus de Noé. O Senhor me deu essa palavra em altar, preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, né? Foi umas jornadas aqui de 16 anos pregando, então parece que a vida é muito entrando, falta a palavra, né? E aí eu lembrei dessa mensagem aqui, nos dias do envolvo, que essa escassa em ser pregada nos altares da igreja. E as pessoas não levam mais em consideração, muitas pessoas, não generalizando, a vida de Jesus. As pessoas hoje se preocupam mais com a estética, se preocupam mais com os benefícios, se preocupam mais com o mundo capitalista, visibilidade, ganhar dinheiro, e já não vê mais se pregar a mensagem da cruz ou a vida do Filho do Homem. E está ficando cada dia mais escassa. E se nós não impor, e se nós não se preocupar de pregar acerca da vida do Filho do Homem, daqui a pouco vai sumir. Mas creio eu, meu interior, que Deus ele sempre reservará os remanescentes, assim como os no antepassado, para ainda ter a visão de que Deus ainda não mudou e que é certa a vida do Filho do Homem. Quantos creem que Jesus vai voltar da glória para Jesus? A Bíblia diz que, assim como foi no dia de Noé, será nos dias atuais. Ele fez uma comparação. Ele está dizendo: olha, não vai mudar nada. Então é para ficar ligado. O que aconteceu lá atrás vai acontecer nos dias de hoje. As pessoas vão ficar dispersas. As pessoas vão querer saber de festejar, de pular, de casar. As pessoas vão se preocupar com as coisas mundanas e vão cada dia se esquecendo de que eu fiz a promessa e que eu voltarei. Eu quero pregar um camarada chamado Noé. E eu queria que você enquadrasse aqui na história de Noé. Você como varão valoroso, um homem de Deus, que Deus fez um chamado para a sua vida, e você aceitou esse chamado, para não esquecer de onde Deus te tirou, ou que Ele te prometeu, ou o chamado que Ele te fez. A Bíblia diz, pastor Jair, que Deus, a voz de Deus soa no ouvido de Noé, ele disse: Noé, analise no povo, sabe? O pecado, a maldade do coração humano já está demais. Ou seja, já não está brincando. E eu vou acabar com essa raça. Eu vou acabar com esse povo. Porque é muita maldade, é muito coração duro, é muita coisa. Mas Deus olhou para a terra e viu um camarada que era justo, que realmente preservava a palavra do Senhor, que realmente se preocupava, sabe, com a palavra de Deus. E ele olha para a terra e acha Noé. E ele disse: Noé, constrói para você uma arca, para você e sua família, porque eu vou mandar um dilúvio. Então ele só ouça a voz de Deus, e ele coloca aquilo no seu coração, guarda e começa a trabalhar. Deus me deu uma revelação nesse etapa, e eu queria passar para os irmãos, que isso aqui é muito sério. Eu perguntava para Deus, ali preocupado, e eu falava: interessante, porque Deus pediu para logo Noé fazer uma arca, né? Tudo bem que a arca, lembrando nós aqui, é o lugar mais seguro nas águas. Mas o que me chamou a atenção é que Noé, ele ouça essa promessa, esse chamado que Deus faz na vida dele, ele guarda esse chamado, ele diz assim: eu vou resolver obedecer, não importa o tempo que custar, eu estarei firme até ele cumprir aquilo que ele prometeu. Então Deus faz a promessa, e não fala o tempo que vai durar, simplesmente fala: constrói uma arca. Deus dá medida de largura, de comprimento, de altura, dá as medidas para Noé e diz: agora é com você. A revelação que eu tenho é: aquilo que Deus Ele te deu para construir, significa que vai preservar a sua salvação. Eu vou repetir isso aqui. Aquilo que
para você trabalhar, construir, é aquilo que vai ser a segurança da sua salvação. Não importa o tempo que Ele te prometeu algo, que Ele falou que ia vir, mas se Ele ordenou para nós trabalharmos enquanto vivemos aqui, é para nós trabalhar. E Ele colocou no meu coração: tem pessoas que estão trabalhando mal, tem pessoas que não estão sabendo trabalhar para Deus, porque Deus pede para trabalhar e as pessoas fazem o trabalho de qualquer maneira. Você vai ver onde eu quero chegar. E se você trabalhar para Deus de qualquer maneira, isso pode custar a sua salvação. Por quê, pastor? Noé começa a trabalhar na árvore e começa a fazer daquilo que Deus pediu. E a Bíblia diz que dura cerca de 100 anos, mais ou menos. 100 anos não é 100 dias. E da maneira que Noé foi construído, com certeza muitas pessoas tentou tirar a fé de Noé. Muitas pessoas tentou abalar a fé de Noé. Porque a Bíblia diz que Deus ia acabar aquele mundo com água. E naquela época, primeiro, para abalar o coração de alguém, não chovia. Era só o vale. Na Bahia era subir o vale. O que é o vale? É o amanhecer do dia que cai aquela água, sabe? O sereno do dia e molha os capim, os matos, mas eu nunca tinha visto chuva. Primeiro, Deus faz uma promessa que eu nunca tinha visto. Mas por isso que ele foi o herói da fé. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Nós disse: eu não vejo chuva, eu não sei o que é isso, mas foi Ele que falou, eu vou obedecer, porque eu vou cumprir. Eu não sei nem o que é chuva, nunca vi, mas quem falou é o dono, Ele é capaz. No dia que cair eu vou saber o que é chuva, porque Ele prometeu, Ele cumprirá na minha vida. Ei, Deus está prometendo algo, além de você não estar vendo, você não sabe o que é, somente obedeça, trabalha para Deus e você vai ver o resultado. Ele constrói. Escute, será que foram poucas pessoas que chegou? Eu já peguei essa mensagem. Ele diz assim: Noé, o que você está fazendo? Essa arca é para pôr no mar ou no rio? A Bíblia não diz, mas são muitas pessoas que vai lá. Ele disse: não, isso aqui é porque eu ouvi a voz de Deus. E Deus disse que vai mandar um grande dilúvio, chuva, sobre a terra. E aqui é a nossa salvação. É para nós entrar nessa arca, porque vai ser tanta chuva que vai cobrir isso aqui, ó, terra e montanhas. E isso é a única coisa que vai nos salvar. As pessoas, a Bíblia diz, por que eu faço essa conjecturação? Porque a Bíblia diz que as pessoas começaram a zombar de Noé. Ou seja, não acreditar e falar: esse homem acho que já está ficando perturbado, porque isso nunca vai acontecer. Mas o requisito para me dizer que isso é verdade é que ninguém se converteu naquela época porque não acreditou. Imagina uma criança do tamanho do Arthur, de 5 anos, chegando assim e diz: Noé, o que o senhor está fazendo? Ele começa a explicar a história. E essa criança vai crescendo. Essa criança pega na fase adulta de 40 anos. Aquela criança volta a Noé, ele não trabalhando, ele não pode trabalhar. E fala assim: Noé, passaram-se 40 anos. E o senhor disse que está construindo essa árvore porque vai cair uma chuva. E eu não vejo isso, o senhor não está perturbado, não? Será que o senhor já não está caminhando? Não, larga isso. Porque aquela criança agora já é adulta de 40 anos. E Noé não dá ouvido à palavra de descer e não deixa a fé se abalar. É aqui que eu quero chegar ao ponto disso. As pessoas hoje desistem muito fácil do seu propósito. Olha aí. As pessoas hoje desistem muito fácil daquilo que Deus o prometeu. As pessoas abraçam o propósito de Deus com uma maior força, uma maior fé, uma maior responsabilidade para a socorro. O que é para fazer na igreja? O que precisar eu estarei aí. Pode contar comigo. A minha fé não é abalada por nada. Mas o primeiro vendaval
O primeiro cara que chega assim e fala: isso não é para você, arrependa aí, isso não é para tu. Ele vai e larga a promessa, aleluia, acaba com tudo e já não sabe em que está firmado nós. Mas eu vim para pregar a palavra hoje, para cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, que Deus fez a promessa e você está aqui dizendo: aconteça o que acontecer, pode dar sangue na canela, pode chover canivete, mas é ao lado da promessa. Aleluia! Foi muitas pessoas que chegaram a Noé, e hoje as pessoas que podem ouvir uma palavra do céu, que já arrega o pé da fé. Onde tu está firmado? Olha aí, é forte. Onde que a igreja do século XXI está firmada? E essas pessoas que saem não estão firmadas, nunca foi firmado em Jesus. Nunca foi. Porque aquele que está firmado em Jesus diz que está firmado numa rocha. E a rocha ela é uma palavra. E a Bíblia diz: aquele que confia no Senhor será como o monte de Sião, que não se abate, mas ele permanece para sempre. Ele permanece. Não é um dia, não é 2 dias, não é um mês, não é um ano, não é 5, mas é para sempre. Aquela criança volta com 80 anos. O dono, ele decidiu: não é, para com isso. Eu creio que o Senhor está caducando. E aquela notícia ela percorreu porque a água chamava atenção, sim ou não? Porque era muito grande. Talvez ali virou um ponto turístico das pessoas a chegarem e dizer: meu Deus, mas que arca grande é essa? O trabalho é belo. Escute isso aqui, por favor. A arte é maravilhosa. Mas para quê? Para que tudo isso? É assim que as pessoas falam para você. O esforço é bom dos dois, da liderança. O trabalho dos pastores são lindos. Eles se esforçam, mas tem pessoas que falam: para que tudo isso? Será que eles estão mesmo ainda esperando a volta de Cristo? E eu quero te falar, igreja, não importa o que veio falar, porque os escândalos já estão em todo lugar e abandonando a fé por nada. Mas aqui eu creio que tem uma igreja, aleluia, que independentemente, aleluia, dos pensamentos de terceiro, está firmado na rocha dizendo: eu levarei o meu pé do evangelho, porque foi ele que me chamou, eu sei o que ele me ensinou. A Bíblia diz que as pessoas, o povo daquela época, bebiam, festejavam, casavam e se davam em casamento. Ou seja, não estava preocupado com nada. Tiago Francisco não estava preocupado com nada, ou seja, estava certo. Aqui é que eu quero entrar na mensagem. A Bíblia diz que assim como foi no dia de Noé, será também. Será também. Está mudando alguma coisa? Está pior. Escute, as pessoas não estão preocupadas mais com o evangelho. Olha aí. Tem muitos que não se preocupam mais com a salvação. Tem pessoas que não se preocupam mais com a reputação. Não se preocupam mais com o testemunho de vida. Não se preocupam mais com como levar a palavra do que forma levar a palavra. As pessoas estão preocupadas simplesmente, aleluia, com a aparência. Como eu já falei, com outdoor, com estética. Quem pega mais, quem ama mais, quem canta mais, quem desce mais bonito. Mas ainda Deus é o dono da igreja. E ele pode dizer: eu voltarei, eu buscarei a igreja lavada, remida e santificada
E Noé, com certeza, ele espalhava a palavra de Deus, o Evangelho, para todo mundo. Todo mundo tinha conhecimento daquela obra e do que seria aquilo. Porém, as pessoas não acreditaram. E nos dias de hoje, a Bíblia diz assim: olha, o profeta perguntou: Senhor, mas é para pegar todo o Evangelho para criatura assim? Mas são todos que vão crer? Não, não é todos. O profeta podia falar assim: então me dê aí, sabe? Me dê um discernimento que eu vou pregar só aqueles que crê, coloca no meu caminho. Ele diz: não é todos que vão crer, mas é necessário que pregue. É necessário que leve o Evangelho. Por quê? Porque naquele grande dia, aqueles que zombavam não vão poder dizer: o Evangelho não chegou a mim, ninguém veio me pegar. Por isso Deus se chamou nessa noite para levar uma história. E Deus disse no livro de Isaías, capítulo 61: levanta a mão, eu vou profetizar. Levanta a mão, eu vou profetizar. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para pregar sua nova aos cativos, aos quebrantados, aos presos. Deus te chamou nada mais e nada menos para pregar a palavra, para levar o Evangelho a toda criatura. Deus deu chamado na sua vida. Não é prego, ninguém acredita. Não interessa se alguém vai acreditar ou não. Faz o seu papel. Olha aí. Faz o seu trabalho. Desse jeito, Deus. E a Bíblia diz que chega um grande dia, assim como vai chegar. As pessoas não dispersam. E a Bíblia diz que começa a cair a chuva. Quantos dias não há chuva? 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que as pessoas caíram sim. Por quê, Michel? Ninguém tinha visto chuva. Então começa a cair as primeiras gotelas, sabe? Os primeiros pingos. Oh, peraí, estou lembrando daquele velho perturbado. Será que a chuva? Começou a lembrar de Noé. E aí a chuva vai caindo, não só caindo, mas vai inundando tudo. E a Bíblia diz que a chuva foi tomando conta daquele local da cidade. A Bíblia diz que as pessoas, sabe, não podiam mais ir aos morros de água do Egito, presta bem. E a Bíblia diz que as águas começaram a subir as montanhas, os lugares mais altos. E quando as pessoas foram cair em si e acreditar, já não dava tempo, mas porque estava tudo sobre a água. Ninguém consegue sobreviver nadando 40 dias e 40 noites. Só que quem acreditou na promessa agora é poupado. Quem acreditou na promessa agora tem um lugar reservado. Quem acreditou na promessa agora está tranquilo. Escute isso aqui. 100 anos as pessoas vivendo a carnalidade da vida. 100 anos as pessoas zombando de Noé. 100 anos as pessoas não acreditando, festejando, sabe? E fazendo tudo que desagrada a Deus. Durante 100 anos Noé se importando no sol escaldante. Durante 100 anos Noé trabalhando no esforço da vida, andando madeira, sabe? Passando perfume e fazendo aquele trabalho lindo, acreditando na promessa de Deus. Mas é um dia, aquele que alegrou 100 anos, essa tristeza de um dia, sabe, é equivalente a 100 anos de sofrimento de Noé. Noé talvez passou 100 anos ali, sabe, o esforço máximo da sua vida e as forças esgotando. E ele disse: agora chega o grande dia porque choveu, agora eu estarei tranquilo, sorrindo. E agora, quem passou 100 anos zombando, agora vai passar o dia mais triste e horrível da sua vida, caçando um pé e não tem mais, nadando, se esforçando o máximo e lembrando: Noé, abre-nos a porta. É tarde demais. E a Bíblia diz que o pai de família, se soubesse a hora que o ladrão ia chegar, ele fechava a porta, ele entregava. Mas sabe por que ninguém fecha a porta para o ladrão? Ninguém. É porque o ladrão não avisa que hora vai vir. E sabe a que hora que o ladrão vem? É quando mais não tem ninguém, ou seja, meia-noite. E aí não dá tempo mais de você fazer nada. O que tiver lá, não vai pagar quando você chegar no lugar. Escute isso aqui, por favor. Quando Noé entra na arca,
esses todos, sobrevivendo a ele e sua família. E a arca começa a subir nas águas. É aqui que eu quero passar a revelação para você. Por isso que o trabalho tem que ser bem feito. 100 anos. Agora, se o trabalho de Noé, ele faz com preguiça, ele faz de qualquer maneira, pastor Getúlio, ele não se preocupa com a arca, você já sabe o que aconteceria. Aleluia. O que aconteceria? Ela não suportava as águas, sabe? E abria-se no meio, aleluia. E o Senhor ia dizer: eu te fiz a promessa, você acreditou, mas você não fez um trabalho bem feito, aleluia. É por isso que nessa noite Deus está dizendo: você que acredita na promessa, você que agarrou a promessa, faça o trabalho bem feito, porque isso vai te deixar a salvação, é o lugar da sua segurança. Não é qualquer arca que suporta 50 dias sobre as águas, irmão, suportando aquela maré. E eu vou dizer por quê. Primeiro, Noé não tinha possibilidade de sair na terra para caçar água para colocar se a arca vazasse ou furasse. Escute. Se porventura saísse uma madeira quebrasse, não tinha como Noé voltar à terra e pegar só um pedaço de madeira e pedaço. Não tinha como se a capota da arca saísse com vento forte, que a Bíblia diz que veio vento e água, aleluia, e ele saísse da arca para nada. Noé não podia sair da arca para nada. Ou seja, a arca tinha que suportar 40 dias, 50 dias, um ano, se for a arca, o trabalho de Noé tinha que ser bem feito. Porque Noé não podia sair para nada. Ou seja, quem está na arca não pode sair para nada. Ou você fica do lado de dentro, ou você morre. Levanta sua mão, levanta sua mão. Quem entrou na arca, ou você suporta, ou você morre. Porque Deus não aceita mais você sair do lado de fora da arca. Trabalha no Senhor, faz o seu trabalho bem feito. Porque se Deus faz coisas maravilhosas ao seu favor, ele capricha, passa betume. Betume, para quem não sabe, mais ou menos é como se fosse um piche hoje. Ele passa costura. Não sei se era de algodão naquela época, mas nessa época, ali que nós alcançamos ali a beira-mar, ele passa algodão entre, sabe, as brechas do barco da arca. Passa esse piche para segurar. Os pregos deviam ser, sabe, muito grandes. E ele trabalhando pensando: isso aqui vai custar minha vida. Isso aqui custará a vida minha e da minha família. Sabe por quê? Porque eu não sei quanto tempo vai durar essas águas, mas essa arca tem que suportar o tempo que for. Escute, pastor Amir, é você que faz a sua própria estrutura. É você que levanta o seu próprio alicerce. E deixa eu te falar, às vezes a gente pensa assim: eu vou fazer a minha estrutura e Deus vai mandar bênção, Deus vai mandar água, Deus vai mandar vento, aleluia. Agora, se sua estrutura estiver firmada, você suporta. Se não tiver, você vai morrer. Eu não entendi, eu vou explicar em miúdos, aleluia. Só suporta 50 dias na água quem tem a base forte de jejum e oração. Só suporta 50 dias na água, aleluia, quem constrói o seu fôlego de vida. Ei, uma vida com Deus, de palavra, de dedicação, de testemunho. Porque quando vir a água, quando vir o vento, quando vir tudo, você vai caçar a terra, você não vai achar, você vai estar flutuando. Mas o Espírito de Deus que paira sobre as águas está dizendo: estou contigo na arca, estou contigo na arca, estou contigo na arca, eu estou contigo. Deixa eu falar. E às vezes não é a sua vida, é a sua vida e a vida de terceiros. Sabe? Porque se Noé não faz um bom trabalho, era ele e a família que ia perder. Mas Noé fez a estrutura para ele e a família. O que você está construindo para você e sua família? Olha aí. O
que você está construindo para agregar a sua família? Para colocar a sua família? Para aconchegar a sua família? O que você tem construído? Porque Noé sabia o que ele estava fazendo. Custava a vida dele E da sua família. Mas o tempo se passa. E a arca suporta as águas. e Noé está tranquilo porque ele sabe quem construiu? Foi ele. Não deixa ninguém construir sua estrutura. Porque quando você está dentro dela, você não vai saber como ele está. Não deixa ninguém construir seu alicerce. Eu entendi. Não deixa ninguém, aleluia, simplesmente orar por você sem você orar. Pedir oração, pedir sabe alguma coisa. Não. Você que vai construir seu alicerce. Jejua mais, ora mais, dedica mais. Porque o seu sustento vem de você mesmo. O seu sustento vem de você mesmo. Quanto mais você dedica, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você trabalha, mais firme na rocha você estará. As águas baixam. E é muito grande a história, o processo se acaba. E não é a sua família salva. Escute. Moral da história. Todos se foram. Mas o justo permaneceu. Aquele que acreditou na promessa, Deus cumpriu. E ele viu com próprios olhos. E eu sei que a mensagem é simples, mas eu só quero falar isso para você. O que aconteceu lá no antepassado, não é eu que diz a Bíblia, assim como foi essa história, será no dia de hoje. De maneira diferente. Não será com água, mas será com fogo. Escute. E a Bíblia diz que não vai ficar ramo sobre ramo, Porque tudo será queimado. e as pessoas continuam não acreditando. Porque hoje tem muitos Noé. Eu creio que ainda prega a verdade e persevera na sã doutrina. Agora, cabe você que tem ouvido, é por isso que tem ouvido, ouça, acreditar na promessa ou não. Mas eu creio que a mensagem está sendo pregada. Pense 2 vezes, escute, antes de não construir aquilo que Deus ordenou para você. Pense 2 vezes antes de sair da arca. Pense 2 vezes antes de dar ouvido e prestar atenção nesse mundo precário, esse mundo contaminado e esse mundo de ilusão que não tem nada a oferecer segundo o benefício de Deus. Pode durar 100 anos, eu não sei quando vai durar, mas uma coisa é certa, é só carnalidade e só coisa terrível e horrível aos olhos do Senhor, e já está cheirando mal, e eu não vejo a hora, aleluia, que Deus vai mandar o Filho do Homem para buscar a sua igreja. Mas eu quero dizer, não é o povo que vai subir, é o povo que ainda guarda essa doutrina, é o povo que ainda é lavado, é o povo que ainda é remido e santificado pelo sangue do Cordeiro. Deus não vem buscar uma igreja covarde, Deus não vem buscar uma igreja, sabe, que mesmice, Deus não vem buscar uma igreja evangélica, Deus não vem buscar uma igreja, aleluia, de panela. Não, Deus vem buscar a igreja verdadeira, que adora o Pai em espírito e em verdade. Seja cristão de verdade. Preserva a palavra, prega ela onde for, guarda, pratica e espera. Porque muitos daqui para lá vão desistir. Muitos, não tenha dúvida disso. Tem resposta para isso? Sim. A Bíblia diz que são poucos que vão entrar pela porta estreita. Sejam poucos, mas vai entrar. E quando é esses, não venda o Evangelho. Não troque o Evangelho por nada. Não seja barato. Você é a pessoa mais preciosa e mais cara desse mundo. A Bíblia diz que Deus comprou você com ouro. Não foi com ouro nem com prata, mas foi com sangue puro, carmesim. E não tem nada que pague. Alto preço ele já pagou. O mundo não pode comprar. Uma cachaça não pode comprar. Um cigarro não pode comprar. Aleluia. Uma roupa não pode comprar. Dinheiro não pode comprar. Emprego não pode comprar. Mas o sangue de Jesus te comprou, te lavou. E é por isso que você está aqui nessa noite. Trabalha para Ele. Ei, talvez, escute, talvez a recompensa não será aqui.
Porque tem muitas pessoas que querem uma recompensa aqui. E a Bíblia diz que a recompensa aqui abraça, corrói, sabe? O ferrugem tudo. Mas não é tesouro no céu, onde a passa o ferrugem, não corrói. Preserva o céu, e Ele fará coisas maravilhosas nas nossas vidas. Eu agradeço ao